Alves. Por favor, Jorge. Olá, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Presumo que sim. Bom dia para alguns, penso eu a maioria, não é? E boa tarde para outros. Eu estou a falar do Porto, mais concretamente de Vila Nova de Gaia, portanto estou junto ao rio e ao famoso rio ao Rio Douro, o famoso por ser, portanto, a cidade de Vila Nova de Gaia é a cidade em que estão sediadas as caves do vinho do Porto. Portanto, o vinho do Porto está aqui muito perto. Fui convidado para participar neste webinar pela Câmara de Comércio e Indústria, o qual eu agradeço, sou membro, têm feito um excelente trabalho, são de facto uma grande ajuda. E quando me contactaram, e naturalmente aceitei o convite e estou completamente disponível para partilhar alguma informação. Portanto, não trago nada que não seja do conhecimento, entre aspas, ou que esteja disponível a toda a gente. O que eu trago é um pouco a minha experiência, as minhas experiências, quer a exportar para o Brasil, quer a importar do Brasil. E é um pouco sobre isto que eu vou falar. Eu vou começar a apresentação, vou fazer uma pequena apresentação, muito breve. Só apenas vou começar com alguns números para termos ideia, quer dos números, quer dos produtos que normalmente são transacionados entre estes dois países, Portugal e Brasil. E depois vou finalizar com algumas dicas, com algumas condições, com algumas situações pelas quais eu já passei, tive que ultrapassar, de forma a poder partilhar exatamente essas informações convosco. Portanto, sem perder muito mais tempo, eu vou partilhar então a tela. Dê-me só um segundo. Desculpa. Muito bem. Penso que estão todos a ver a tela, presumo que sim. Sim. Ok. Muito bem. Isto, no fundo, só para podermos então caracterizar e termos uma ideia do comércio que existe entre Portugal e Brasil. Eu vou fazer uma breve análise entre 2015 e 2018, com um apontamento de 2019. Portanto, de Portugal para o Brasil, isto vai se manter por algum tempo. A principal exportação é azeite de oliva, azeite de azeitona, como se diz em Portugal, como se diz no Brasil, de oliva. Estamos também a falar de... eu peço desculpa de estar em inglês, mas esta informação está toda disponibilizada em inglês. Maçãs e peras. O vinho vale 4% das exportações para o Brasil, de Portugal para o Brasil. Curiosamente, petróleo e gás, 11,9% e partes de aviação, 11,1%. Do Brasil para Portugal, em 2015, portanto, temos então as soja, neste caso eu penso que serão as sementes de soja, o milho, petróleo, não surpreende, depois tabaco, alguns plásticos, penso eu. Portanto, temos aqui de facto uma caracterização. Saliento que de produtos alimentares transformados e prontos a consumir não há um grande volume de exportação do Brasil para Portugal. Temos o milho, mas penso que será milho como cereal, sem ser transformado. Temos o café, 2,28%, e algumas frutas, incluindo aqui o melão. Portanto, não há um grande histórico de importação do Brasil de produtos alimentares. Isto em 2015. Podemos avançar.
2016, a situação mantém-se um pouco semelhante. As principais exportações de Portugal para o Brasil passam e continuam a ser pelo azeite, o vinho. Continuamos a ter as maçãs e as peras também com quase 7%. E existiu aqui um grande incremento, um grande aumento de partes aeronáuticas, de aeronaves, peço desculpa. Do Brasil para Portugal, claramente, e não deixa de ser um pouco surpreendente, há a venda de aviões, helicópteros, as sementes de soja continuam a ser muito importantes e reparem, tudo isto é superior à venda de petróleo, de crudo. Mesmo o aço também teve aqui um aumento significativo. Mais uma vez, os produtos alimentares, essencialmente fruta, de facto continuam a não ter uma grande expressão, bem como o café. 2018, a situação é muito semelhante, sem grandes alterações. Isto, na lógica e na ótica de Portugal para o Brasil, mantém-se o azeite, as peças de avião, peço desculpa, os aviões, helicópteros, peças de avião. O vinho começa e tem aqui um pequeno incremento, mas mantém-se basicamente a mesma situação. Do Brasil para Portugal, há claramente um decréscimo de aviões e helicópteros e um aumento significativo do crudo ou do petróleo. Saliento que a balança comercial entre Portugal e Brasil, portanto, tem sempre um saldo, normalmente tem um saldo muito positivo para o Brasil. Portanto, as exportações do Brasil para Portugal são superiores às exportações de Portugal para o Brasil. Em 2018, continuamos a ter 27% das exportações de Portugal para o Brasil é o azeite, o vinho 6%, maçãs e peras 4,25%, começamos a exportar peixe congelado, ok? Isto também é algo que é interessante de analisar. No fundo, mantém-se e o cenário é muito parecido ao ano anterior, tal como do Brasil para Portugal. Temos a questão do crudo, o aço e a questão da soja, do milho, café. Reparem que o café também nunca passa dos 2%, ou raramente passa dos 2%, bem como as frutas. E aqui há um significativo aumento em 2018 das exportações de Portugal para o Brasil, o que aproxima, em termos de saldo de comércio entre os dois países. Estes são os últimos dados que estão disponíveis e são dados mensais relativos ao mês de dezembro de 2019, não, ou seja, não são os anos do ano de 2019, mas do mês de 2019, peço desculpa, do mês de dezembro de 2019. Continua, portanto, não há uma grande variação, eu diria que há um aumento até do vinho, das maçãs e peras, portanto, mas de facto mantém-se uma tendência normal. No caso de abril, que é o último mês disponível do Brasil, das exportações do Brasil para Portugal, portanto, temos então, mais uma vez, as sementes de soja, o petróleo, portanto, ou seja, temos aqui um artigo que é extremamente interessante, que é a questão do açúcar. E mais à frente poderemos falar um pouco do açúcar e tentar perceber então porque estas diferenças e porque é que não há mais importação de açúcar. Só para terminar, porque não quero massacrar com números, mas para termos uma ideia de qual é o panorama, relativamente isto é o último ano disponível, 2018, Portugal exportou qualquer coisa como 72 bilhões de dólares, sendo que estamos a falar, e aqui nós conseguimos ver por classificação e tipo de produtos, as maiores exportações não são, curiosamente, produtos agrícolas, longe disso. Estamos a falar em veículos, peças de automóveis, setor têxtil, setor industrial, tem um peso muito significativo. Calçado e, como podem ver, a questão de produtos alimentares, de facto, não tem um grande significado, no sentido
global das exportações de Portugal. Reparem que em 72 bilhões de dólares, o vinho representa apenas 1,36%. Mas o mais importante é perceber quais os mercados de destino destas exportações de Portugal. Como podem ver, claramente, e estamos aqui a falar da Europa, todos estes países fazem parte da Europa, portanto, as exportações de Portugal destinam-se à Europa, Angola, Estados Unidos, China e, reparem, o Brasil apenas representa 1,44%. Do Brasil, as exportações do Brasil, podemos verificar, portanto, tem de facto a questão da soja e das sementes de soja, todo o setor mineral, seja do crudo, do petróleo ou do aço, do ferro, peço desculpa, portanto, conseguimos ver aqui, tem também o ouro, tem a parte alimentar e podemos também ver quais os países de destino das exportações do Brasil. Ou seja, temos a Ásia, que é claramente o destino, ou são os países da Ásia que são o destino preferencial das exportações brasileiras. A Europa assume, diria eu, a segunda posição, tal e qual como a América do Norte. Temos a Argentina, o Chile, Egito, portanto isto é África, e Portugal vale basicamente 0,59% das exportações brasileiras, o que significa que, de facto, os nossos países podem e têm ainda muito mercado e podem crescer o seu comércio internacional e podem, de facto, começar e tentar aumentar estas duas transações. Portanto, isto é só, eu tive o cuidado de apresentar, eu depois posso partilhar esta informação. Este observatório é muito interessante porque nos permite não só analisar país a país, setor a setor, mas também fazer a análise conjunta de dois países, o que não deixa de ser extremamente interessante. Mas, no fundo, isto tudo foi, ou estes números serviram, na minha ótica, para enquadrar e para percebermos, de facto, o que é que está a ser transacionado entre os dois países. Porque nós temos esta ideia, e de facto há este sentimento de muita proximidade entre portugueses e brasileiros, mas depois, em termos de, e estamos a focar um pouco este seminário na parte alimentar, eu diria que há algumas diferenças de consumo, que há algumas diferenças de procura de produtos, que se traduzem exatamente nestas trocas comerciais. Dito isto, e vou dar então uma visão do panorama português e como é que funciona um pouco o panorama português e a realidade portuguesa para as empresas poderem exportar ou importar. Exportar não só para o Brasil, mas também para o Brasil, e importar do Brasil, que é isto que estamos a falar. Eu referencio que a exportação em Portugal é verdadeiramente apoiada pelas autoridades, isto é, pelo governo português, não só em termos de medidas, não só em termos de agências que trabalham para promover esta mesma exportação. O AICEP, por exemplo, ajuda bastante. E estes apoios traduzem-se em várias medidas. Por exemplo, o apoio à participação em feiras internacionais. Peço desculpa? O apoio à participação de feiras internacionais, linhas de crédito à exportação, também são muito importantes, mas eu diria que ainda mais são os seguros de crédito à exportação. Isto permite, de facto, às empresas portuguesas encontrarem excelentes parceiros, obviamente terem que ser parceiros validados pelas entidades bancárias, mas permite tornar a exportação, de facto, um processo muito, muito simples. Peço desculpa, simples não será a melhor palavra, mas é um processo seguro. Isto é, uma empresa portuguesa acedendo a um seguro de crédito à exportação ficará sempre salvaguardada relativamente à mercadoria que é enviada para fora, neste caso para o Brasil. Obviamente que o cliente terá que ser validado, terá que cumprir alguns critérios,
No entanto, depois de ultrapassada essa situação, é uma ferramenta que permite às empresas portuguesas venderem, de alguma forma até a crédito, o que ajuda bastante às exportações. Relativamente ao enquadramento de Portugal, nós estamos na União Europeia, com tudo de positivo e menos positivo que isso possa ter. Eu diria que é largamente positiva a nossa participação e o facto de sermos membros da União Europeia, uma vez que, para além de sermos membros da União Europeia, também nos permite estar no euro. Isto permite alguma estabilidade, ainda com todas as crises que temos vindo a passar, e presumo que todos concordamos que estamos no advento de alguma crise, até pelo período que acabamos, que em Portugal esperamos nós a ultrapassar. Penso que no Brasil a situação ainda está um pouco mais atrasada, mas presumo que será também ultrapassado. Mas isto tudo para dizer o quê? Que, de facto, Portugal na Europa, e o que é que a Europa permite? A Europa permite várias coisas. Permite automaticamente um produto português ser considerado um produto seguro, um produto com algum valor acrescentado. Isto porquê? Porque se pode ser comercializado no mercado europeu, automaticamente, e é a experiência que eu tenho, automaticamente a validação e a certificação do produto, eu diria que é a certificação mais complexa que existe, é a da União Europeia. E reparem, uma das queixas que o Reino Unido apresentava era exatamente esse, o excesso de regulamentação. Portanto, se por um lado é um problema para as empresas portuguesas, por outro lado, na minha opinião, naturalmente, é também um atestado de qualidade, ou seja, um produto feito na Europa, de facto, tem um peso diferente nos diferentes mercados internacionais, o que é bom. Relativamente, e falo aqui como exportador, relativamente à exportação, quer Portugal, quer a União Europeia, mas fundamentalmente Portugal, não sinto qualquer tipo de limitação, quer alfandegária, quer fiscal, à exportação de produtos, sejam eles quais forem. Obviamente, há produtos muito específicos, não é o caso daquilo que estamos a falar hoje, mas, por exemplo, dos medicamentos, tem, obviamente, critérios diferentes e específicos para essa área de negócio. Na parte alimentar, é como digo, não sinto qualquer limitação por parte do governo português, da União Europeia, em termos de limitação à exportação, o que é excelente. Muito rapidamente, as empresas portuguesas, e aqui presumo que se pode basicamente apresentar e definir todos estes itens também para as empresas brasileiras que querem exportar. Ou seja, o que é que eu considero mais importante de tudo é perceber se temos capacidade de exportação. O que é isto? O que é isto, uma empresa ter capacidade de exportação? Em teoria, todos nós temos, isto é, a possibilidade de vender um produto a um cliente internacional. Mais uma vez, o que eu acabei de dizer na Europa não tem qualquer tipo de problema, não tem qualquer tipo de limitação. Mas essa capacidade de exportação tem muito que se lhe diga. Eu já trabalho há 20 anos, destes 20 trabalho há 18 com mercados internacionais. E de facto a internacionalização é algo que requer, é muito mais do que vender para o exterior. Depende da motivação, naturalmente, e obviamente que todas as empresas, especialmente em momentos como estes, estão à procura de diversificar o seu cliente, diversificar os seus mercados. A não dependência do mercado é fundamental e é importante, mas é também necessário nós percebermos se temos essas condições para exportar, se temos capacidade de dar a resposta em termos de quantidade, se temos capacidade de aumentar a nossa produção, se temos capacidade financeira para promover essa mesma exportação. Portanto, de facto, é necessário perceber se essas condições estão todas reunidas. Em termos de recursos humanos, é crucial. Eu acredito que, de facto, as empresas são as pessoas e são as pessoas que fazem negócios. Quer dizer, obviamente hoje o comércio online é
está em crescimento, não há qualquer dúvida, mas no business to business eu considero que, de facto, a intervenção humana é fundamental. E ter os recursos humanos da nossa organização basicamente preparados para conhecer os diferentes mercados, para dar resposta aos diferentes mercados, é muito, muito, muito importante. Compreender os mercados internacionais. Isto é extremamente complexo. Porquê? Porque eu falo português, quer dizer, eu posso ter a tentação de pensar que o mercado brasileiro é exatamente ou muito aproximado do mercado português. É um erro. Acabamos de ver os produtos que são comercializados entre os países e é um erro. Os hábitos de consumo, a cultura de um país influencia determinantemente os seus hábitos de consumo. E não há nada como visitar os países, fazer visitas, agendar reuniões, falar com pessoas. É muito importante nós percebermos o mercado, porque só percebendo o mercado podemos perceber onde é que podemos ter sucesso. Porque um produto, quer dizer, eu vou dar um exemplo não de Portugal e Brasil, mas um produto ou uma marca que possa funcionar em Portugal pode não funcionar em Espanha, estamos aqui ao lado. Portanto, é muito importante nós percebermos o que é isto dos mercados internacionais. E os mercados internacionais são os países, são as pessoas. E perceber quais os hábitos de consumo dos brasileiros, perceber quais os hábitos de consumo dos portugueses, de que forma são consumidos os produtos, é, diria eu, muito importante para esse mesmo sucesso. Relativamente aos custos da internacionalização, isto é um aspecto fundamental, diria eu. Porquê? Mais importante do que internacionalizar uma empresa é hoje internacionalizar uma marca. E uma marca, ou neste caso, para internacionalizar uma marca é preciso um investimento. E esse investimento não garante um retorno imediato, nem vai garantir um retorno a curto prazo. Pode acontecer, obviamente, e todos trabalhamos para que isso aconteça, mas muitas vezes, então no setor alimentar é muito importante, porque normalmente trabalhamos com prazos de validade, o custo da internacionalização, não tanto do produto, mas da marca, é absolutamente crucial. E é importante perceber isso, é importante perceber que se eu quero lançar uma marca e se eu quero levar um produto para o mercado brasileiro, eu tenho primeiro que perceber ou tentar perceber se o produto pode ter sucesso no Brasil, depois tenho que o comunicar e só depois é que poderei começar a ter algum retorno. E todo este custo de internacionalização, o impacto financeiro é muito significativo. Ok? Mais uma vez, aqui estou a focar um pouco daquilo que eu conheço melhor, que é Portugal, da AEP, da AECEP, da Câmara de Comércio Luso-Brasileira, mas a AEP e a AECEP trabalham muito bem na questão das feiras e da promoção de diferentes mercados, o que nos permite a nós, exportadores de Portugal, poder em feiras a um custo que eu diria extremamente acessível e que faz todo sentido. Termino este slide com a questão das feiras internacionais. Feiras eu considero importante. Cada vez acredito menos que nas feiras se façam negócios ou se concretizem negócios, mas considero cada vez mais a presença, porque estar presente é cada vez mais importante. No fundo, é fazer com que a marca exista, seja reconhecida e que as pessoas, de alguma forma, tenham contacto com ela, percebam quem está por trás da marca, possam colocar questões. Da minha experiência, funciona muito bem. Eu participo nas duas versões. Participo menos como expositor, porque de facto hoje o meu negócio é muito mais de trading, mas posso-vos dizer que visito várias feiras internacionais. E isso é fundamental não só para eu estabelecer contactos até com clientes, mas também e sobretudo com fornecedores. Portanto, a participação em feiras acho extremamente importante. Os primeiros passos para a exportação. Como eu disse há pouco, portanto, uma autoanálise, uma análise interna, perceber se de facto temos essas condições, temos as pessoas certas para a internacionalização,
perceber que o investimento é a médio e longo prazo, mais uma vez, não na lógica do produto, mas sim na lógica da marca, porque é importante perceber isto, porque se nós queremos internacionalizar produtos, dificilmente vamos ter valor acrescentado. O que é isto do valor acrescentado? Dificilmente nós conseguimos chegar a um patamar premium com um produto sem marca. Portanto, é extremamente importante nós termos esta lógica da marca e do investimento a médio e longo prazo. Mais uma vez, os recursos humanos, as necessidades financeiras. De tudo isto que eu tenho dito, de facto, as necessidades financeiras são cruciais. Muitos projetos, de facto, não chegam ao seu potencial porque falham aqui os apoios financeiros e perceber por parte da empresa das necessidades financeiras. E reparem, só um pequeno apontamento. Esta situação de compreender as necessidades financeiras tem um peso, diria eu, muito inferior para uma empresa brasileira que queira exportar para Portugal. Porquê? Apenas e só pela dimensão do mercado. No entanto, se uma empresa brasileira quiser e tiver como objetivo Portugal como porta de entrada para uma Europa, eu diria que estes custos de introdução de marca e de promoção da própria marca serão ainda superiores. Porquê? Porque a Europa são 27 países, são 27 realidades diferentes. Portanto, embora sejamos a União Europeia, mas a realidade portuguesa é uma, a realidade espanhola é outra, a realidade holandesa é outra, a realidade alemã é outra. Não só estas realidades são diferentes, mas como há também diferentes línguas, diferentes idiomas. Um aspecto muito importante, eu só queria, portanto, eu estou já a encaminhar a apresentação para o meu colega José. Muito importante, e voltando um pouco atrás àquilo que eu disse, o facto de exportar de Portugal e o facto de exportar da União Europeia permite ter algumas vantagens, é um facto. Temos a desvantagem de ter uma moeda forte, que é o euro. Por outro lado, temos, e na verdade também estamos a beneficiar um pouco desta imagem de qualidade que alguns países têm, como a França, como a Alemanha, sobretudo a Alemanha, mas de facto a União Europeia, um produto produzido na União Europeia, como eu disse, normalmente é considerado, se pode ser comercializado na União Europeia, o produto em termos de certificação pode ser comercializado em quase todo o mundo. Em termos de certificação, e todos os produtos que saem de Portugal, pelo menos os alimentares, o José terá a bondade de me corrigir se eu estiver errado, mas eu presumo que todos os produtos alimentares que saem de Portugal necessitam de certificado de origem, certificado, se for o caso, fitossanitário. Isto, no fundo, o que é que faz? Depende do que defende o produto. E isto é que é o importante, ou seja, isto é uma garantia para quem compra, que está a comprar um produto verdadeiramente certificado, o que lhe dá essa mesma garantia. Depois temos casos aqui muito específicos, a questão do vinho e a questão da emissão de certificados de origem do vinho é uma questão, não é complicada, mas tem alguns pormenores. Nós temos várias regiões de vinho, de produtores de vinho, portanto, e é também um produto que nós exportamos bastante, eu falo por mim, eu exporto bastante vinho, no entanto, tem também algumas particularidades. O arroz, a mesma coisa, ou seja, só para um apontamento, portanto, a importação de arroz também tem algum tipo de condicionalismos, alguns produtos têm cotas e essas cotas são negociadas com parceiros. Eu lembro-me, não há muito tempo, que, portanto, fiz uma importação de massa esparguete, pasta esparguete da Turquia para Portugal e tivemos que o fazer no início do ano, precisamente para estar dentro da cota que estava isenta de tarifas alfandegárias. Portanto, mais uma vez, pequenas condições dos mercados internacionais, da exportação e importação, que tornam ou não, às vezes, os negócios viáveis ou inviáveis. A questão dos medicamentos. Em Portugal, se nós quisermos exportar medicamentos, temos de estar registados no Infarmed, que é a autoridade que gera tudo isto dos medicamentos. Portanto, temos que, mais uma vez,
voltamos à certificação, temos de estar certificados, temos a capacidade para podermos então fazer a exportação. Registros necessários à exportação. Temos alguns, temos o certificado de origem, pode ou não ser dos produtores, podemos ter a exportação pontual, que pode ou não carecer de certificação. Pagamento de caução, por exemplo, no arroz, nós temos que pagar a caução quando fazemos uma exportação. Portanto, são alguns pequenos detalhes que é importante dominar quando estamos, mais uma vez, em processos de exportação. Estes aqui estão mais focados nas exportações de Portugal, quer seja para o Brasil, quer para outros países. Provavelmente, e da minha experiência, a exportação também do Brasil também carece de alguns condicionalismos. Portanto, e é muito importante nós percebermos esses mesmos condicionalismos, quer em quantidades, mas também ao nível dos registros. Só um segundo. Então, peço desculpa, exato. Portanto, para a questão dos certificados de origem, eu já fui falando sobre isto. Portanto, qual a importância? Na minha opinião, é muito elevada. É uma garantia da marca, é uma garantia de qualidade. Promove também a diferenciação. É uma garantia quer para o vendedor, quer para o comprador. No meu caso, eu não estou a produzir, eu não sou produtor, portanto, para mim é também uma garantia. Um produtor que esteja certificado, eu sinto-me completamente à vontade para comercializar. E isto no negócio internacional é importante também os parceiros de certificação independentes. Ok? Isto é extremamente importante. Posso dar o meu exemplo. Quando exporto fundamentalmente para a África e para a Ásia, trabalho com SGS, normalmente com SGS, para quê? Para poder também, de alguma forma, transmitir essa mesma garantia de que tudo está de acordo com as condições acordadas no contrato. Isto também é extremamente importante. Portanto, antes de terminar, eu vou aproveitar este slide para passar a bola, entre aspas, ao José. Só alguns apontamentos. Portanto, tentei fazer uma apresentação muito geral. Vou-vos só dar pequenos casos que estão neste momento a acontecer. Eu neste momento estou a trabalhar num projeto com um parceiro brasileiro, no sul do Brasil, para a exportação de vários produtos premium. E, por exemplo, neste momento, aquilo que estamos a preparar e a trabalhar e a dedicar mais tempo, não tem que ver com os canais de venda, não tem que ver com os potenciais compradores, tem que ver com os processos aduaneiros. Ou seja, estamos neste momento a fazer o estudo das taxas, dos impostos, dos custos. Porquê? Porque, de facto, o Brasil também é um pouco complexo nesta situação. Cada Estado tem sua legislação estadual, depois existe a legislação federal, portanto, e tudo isto é condicionante neste caso, à exportação de Portugal para o Brasil. Só um pequeno apontamento. Do Brasil para Portugal, eu depois penso que vamos ter tempo aqui para algumas perguntas e respostas e alguns comentários. Do Brasil para Portugal, basicamente, aquilo que eu vos posso aconselhar ou de alguma forma indicar é, no fundo, voltar atrás à apresentação. Antes de querer exportar para Portugal, é visitar Portugal. É visitar Portugal, é tentar perceber o que é o consumo português, tentar perceber como é que o comércio em Portugal está organizado, quem são de facto os players que podem ou não ser importantes para o vosso produto. Porquê? Porque, mais uma vez, falamos a mesma língua, mas temos algumas diferenças. E isto não é negativo, nada disso, somos diferentes, só isso. Somos muito próximos, mas de facto temos algumas diferenças em termos de consumo e é importante perceber exatamente essas diferenças. Ok? Com isto, gostaria de terminar com, no fundo, declarar a importância do despachante alfandegário. O despachante, ou o transitário,
é alguém que nos ajuda não só no processo de exportação, Portugal para o Brasil, mas também no processo de importação. É alguém que normalmente nos dá informação crucial para a compra ou a venda, ou seja, é alguém que nos vai dizer vale a pena ou não vale a pena. Porquê? Porque vamos ter que perceber todos os custos, vamos ter que perceber todas as condições inerentes, os timings, lá está, produto que vem de fora da União Europeia tem que estar certificado para entrar, mas o José vai falar um pouco mais sobre isso. Portanto, eu diria que de facto é extremamente importante ter um bom despachante e alguém com quem possamos de facto confiar e trabalhar. Com isto, passo a palavra ao José. Muito bem, muito boa tarde. O meu nome é José João Roma de Andrade. Ando nestas andanças das alfândegas há cerca de 40 anos. Antes de mais, quero agradecer à Câmara do Comércio por me ter convidado. Também sou membro dessa Câmara. E estou aqui para ajudar todos os nossos irmãos a entrarem na Europa. Sei que não é fácil para vocês entenderem as facilidades da Europa. Importar é muito fácil e exportar também. Aquilo que eu vos quero dar é um ânimo, porque importar existem regras, não é nada complicado, como já disse. Basta fazerem algumas perguntas e responderem a umas questões que é necessário para vos dar as taxas, a documentação que é necessária para a importação. E posto isto, verão que não é nada complicado. Eu posso-vos fazer um resumo, não vou ser tão exaustivo como o meu amigo Jorge foi, mas que foi uma explicação muito pormenorizada e importante para o que é necessário para ser importar e exportar. Eu apenas vou falar na parte aduaneira e uma parte muito prática. Posso-vos dizer que a fruta, o café, o açúcar, os cosméticos, os suplementos alimentares, carnes, é o que se está agora a importar para a Europa, ou seja, o que o Brasil está a exportar. É importante que antes de quererem exportar para a Europa, ou antes de quererem importar, é necessário contactarem sempre um despachante. Eu vou-vos dizer qual é a diferença entre um despachante e um transitário. O despachante oficial, ou despachante aduaneiro, é aquele que sabe de todas as regras necessárias para a importação. É aquele que lida diretamente com as alfândegas. O transitário tem alguma experiência, mas não é tão pormenorizado como o despachante oficial. O transitário transporta, consegue dar soluções para a carga, mas não consegue ser tão exaustivo e tão pormenorizado nas regras de importação. Quando se quer exportar para a Europa, aquilo que eu aconselho sempre, para se fazer um preço, porque eu recebo aqui inúmeras chamadas de brasileiros que querem começar a exportar e a fazer negócio em Portugal, para depois entrarem para a Europa, aquilo que eu aconselho sempre é, portanto, venderem ou comprarem, neste caso, eu estou a falar mais da importação do Brasil para a Europa, sempre na condição FOB, porque muitas vezes não querem ter o trabalho de tratar, pensam que é muito fácil já vir com o transporte incluído, e depois, quando chega a Portugal, tem despesas de surpresa e isso muitas vezes estraga o negócio a vocês e desistem muitas vezes de fazer o negócio porque então o preço é muito disparatado. Portanto, aquilo que eu aconselho sempre é quando querem exportar um produto para Portugal ou quando quiserem comprar um produto do Brasil para Portugal, contactem sempre o despachante, e vou dar quais são as regras principais para fazerem a pergunta ao despachante.
é sempre necessário saber qual é o porto de embarque, sempre o porto de embarque, o NCM da mercadoria, o seu peso, a sua cubagem e o porto de destino ou aeroporto de destino em Portugal, neste caso. O despachante, depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai vos dizer os custos aduaneiros, vai vos dizer qual é a documentação necessária para a importação, vai-vos também dizer, e pode-vos dar uma ideia do valor do transporte até Portugal, inclusive até a entrega da mercadoria no local onde vocês o desejam. Esse é um conselho que eu vos estou a dar. Do Brasil também vem muitas barras de ouro para investimento, que não paga imposto em Portugal, não paga IVA, nem paga direito, desde que seja ouro para investimento. Temos também, quero-vos também dizer que as taxas em Portugal são iguais em qualquer país da Europa. Os 28. A partir de janeiro já somos 25. Quando se quer exportar para Portugal ou quando se quer importar, devem ter sempre em conta o transit time do transporte. Muitas vezes comprometem-se com prazos de entrega nas grandes superfícies ou nos vossos clientes e não contam com os imponderáveis do transporte aéreo ou do transporte marítimo. Existem soluções, apesar de termos uma Europa e uma só fronteira, as regras, infelizmente, não são iguais para todo o lado, para todas as Europas, para toda a Europa. E existem sempre alternativas de produtos que exigem, por exemplo, tudo isto na parte legal, na parte cosmética, na parte dos medicamentos, na parte da matéria-prima para medicamentos, por exemplo, ou para outros tipos de material. Se em Portugal exigem, por exemplo, a intervenção do Infarmed, legalmente conseguimos trazer esse mesmo produto para Portugal através de um outro país da Europa. E pode entrar em Portugal. Tudo isto é legal, porque não é ilegal. O mesmo se põe ao contrário. Imagino que um país da Europa quer importar um cosmético, por exemplo, ou um medicamento, ou uma matéria-prima para um medicamento, pode importá-la através de Portugal, desde que vá com destino a outro país da Europa, não é necessário o Infarmed. Portanto, isto são regras que só o despachante é que consegue ajudar o importador da mercadoria. É este o conselho que eu vos quero dar, é quando querem importar uma mercadoria ou exportar, contactem primeiro o despachante aduaneiro. Ele é a porta de entrada da vossa mercadoria para a Europa. E aí vocês poderão analisar. Eu estou disponível para outra situação também, se me permitem, podem importar amostras sem qualquer tipo de pedido de autorização do Infarmed, por exemplo, do chamado controle do DRAP, que é o departamento que autoriza a importação de frutas, de produtos alimentares. As amostras não é necessária a intervenção desses organismos. Exige legislação europeia que permita alegarmos um artigo que é para a prospecção do mercado. Muitos não sabem que isto é possível e depois muitas vezes ficam com as mercadorias barradas nas alfândegas, porque, enfim, há alguns profissionais que não sabem como dar a volta a este assunto e há essa possibilidade. O que eu vos quero dizer é que é muito fácil a Europa, é muito fácil importar, é muito fácil exportar. O Jorge saberá melhor do que eu apenas da parte das alfândegas exportar não é preciso qualquer documento, é muito fácil exportar. Na importação também é fácil, mas existem algumas regras. É necessário, não é obrigatório, mas é necessário terem uma empresa, abrir uma empresa em Portugal, até mesmo para os custos, o IVA é dedutível, não é custo quando se trata de uma empresa, mas torna-se custo quando a importação é feita por um particular.
Portanto, na primeira volta, se pretender importar alguma mercadoria e não tem uma empresa, pode importá-la através de vós mesmos, em particular. Quando começarem a importar, então devem ter a sua própria empresa. Estou disponível para vos responder a questões que queiram pôr. Existem também cotas de mercado. Há mercadorias que são chamadas contingentes. Essas, de facto, por isso, antes de começarem a comprar, devem sempre contactar o despachante, dando o NCM da mercadoria, porque ele vai-vos dar todo o historial necessário para essa importação. Se tem contingente, se não tem. Por exemplo, a fruta. A fruta agora vai abrir uma época da fruta onde os direitos são zero. São 3 meses. O resto do ano a fruta já paga direitos aduaneiros. Portanto, deve estar com muita atenção em determinadas alturas do ano em que há determinadas mercadorias que não pagam direito. Há outras frutas, por exemplo o abacate. O abacate tem umas regras especiais porque a tributação aduaneira é feita por um valor dado por quilo. Não pelo quilo que se paga pela fruta, mas pelo valor por quilo dado pela União Europeia. E é sobre esse valor que se faz a tributação. Esse valor até altera de 15 em 15 dias, salvo erro. Portanto, devem sempre contactar um despachante. O despachante não vos cobra rigorosamente nada pelo serviço de consultadoria. Ele está sempre disponível. E eu, então, ainda muito mais, porque tenho muito respeito por todos vós. Sei que vêm para a Europa para fazer negócio e é muito importante terem o apoio desta Câmara, do despachante e depois do próprio transportador transitário. Então, com isto vou terminar. Estou disponível para vos responder a todas as questões. E depois a Marlene pode me dar o meu e-mail, se assim entender. Podem me contactar. Estou disponível para vos ajudar. Terminei. Muito obrigada. Engenheiro Clóvis, não sei se está ainda ou se teve que sair. Não, está aqui. Estou sim, espera um pouquinho. Não sei se gostariam de colocar alguma questão. Está aqui um colega nosso da Câmara Portuguesa de Mato Grosso. E como sabem, Mato Grosso é um estado predominantemente na área pecuária e de cereais também, produção de cereais. E ele coloca aqui, não coloca uma questão, mas há necessidade de forma prática e objetiva, saber as condições para vencer algumas barreiras fitossanitárias. Não só de Portugal, mas como a Europa, como é óbvio, não é? Estamos a falar provavelmente de carnes, de alguns cereais. Há pouco falávamos da questão da cota das carnes, não sei se o José quer se aprofundar nesta questão. Eu posso sim. As carnes existem, as cotas. Existem 2 tipos de direitos aduaneiros. Existem a taxa normal, que é chamada de TPT, que é a taxa de país terceiro, uma taxa normal, e existe uma taxa que é chamada CAPA, que é o contingente. Esse contingente é dado justamente para uma cota de determinadas toneladas por ano, ou centenas de toneladas conforme. E tudo isso é dado no início do ano, são as chamadas licenças de importação. Portanto, depende de determinada altura do ano. Se me perguntar hoje quanto é que uma determinada carne de frango, por exemplo, paga, eu vou-vos a taxa, vou verificar 2 situações. Vou verificar se ainda há taxa, há mercadoria disponível no contingente, tonelada disponível no contingente. Se assim houver, terá que se pedir de imediato a licença de importação e vai beneficiar dessa taxa. Se não houver, a taxa será diferente, é uma taxa normal. Por isso, há determinados produtos que têm que ser consultados antes de se fazer a venda. Ok. Estava-me a falar, já agora aproveito aqui a oportunidade, estava a falar que a questão das amostras, elas não têm tributação do IVA, certo? As amostras
não tem a tributação do IVA. Tudo isto há artigos. A Europa rege de uma Bíblia, entre aspas, que se chama Código Aduaneiro da União, que é o CAL. E existe, aquilo é um livro enorme, são muitos artigos, e existem alguns artigos que nós podemos invocar e que podemos invocar o destino dessas amostras. E há um benefício de não se pagar o IVA e pagar-se os direitos. Certo, sim, desculpe, mas essas amostras, elas não poderão ser comercializadas. Não, elas não podem ser comercializadas. Exato, somente para efeitos de prospecção. Para o mercado, exatamente, claro. Quanto mais que não se vai importar, aliás, as amostras, não vai dizer, são 10 amostras, 10 são amostras, depende, 10 pode ser considerada amostra ou não. Certo. Porque se trouxer, até pode trazer 500 amostras, um produto de cada. É considerado uma amostra. Muito bem. Estávamos a falar há pouco, e acho que é sempre uma questão que nos colocam, e acho que o próprio Jorge poderá intervir sobre... Deixa-me só interromper, só para acrescentar e pedir, eu penso que o que vou dizer está correto. Mas uma empresa em Portugal, obviamente cumprindo alguns critérios e fazendo esse pedido, neste caso à autoridade aduaneira, à autoridade tributária aduaneira, pode fazer a importação de produtos de alguma forma com a isenção da liquidação do IVA à entrada. A liquidação do IVA à entrada funciona assim. Da livre prática, não é? Há duas situações. O Jorge saberá com certeza. Sim. O IVA, na Europa só existem dois impostos. Um é a taxa aduaneira, que é a taxa de importação, também tem a ver com a parte de importação, que é a taxa aduaneira, e a outra é o IVA. O IVA, quando é que se paga o IVA? O IVA paga-se no momento da importação, quando a mercadoria chega. Não paga quando a empresa tem o IVA mensal. Se a empresa tem o IVA mensal, o IVA não é pago no momento da importação. Se for trimestral, aí pagará. Nas amostras, elas podem pagar ou não, desde que o despachante saiba invocar o artigo, o chamado Código Aduaneiro, para que seja dispensada o pagamento do IVA. O pagamento dos direitos, isso vai ter que ser depois pagar. Posso-vos também vos dizer que na Europa, mercadorias até 22 euros não passa pela alfândega, nem paga IVA, nem paga direitos. Isso é mais para facilitar muitas vezes as vendas online. Certo. Pronto, só um pormenor, porque isto também é uma ferramenta. Para mim, enquanto empresa importadora, é de facto extremamente importante. Porquê? Porque estamos a falar, se for um produto que tenha uma taxa de IVA de 23%, se esse IVA tiver que ser pago no momento da importação, é um impacto muito significativo de capital. E não foi assim há tanto tempo. A Holanda já o fazia, há bastante tempo, mas Portugal agora, obviamente, e com algumas condições, como o IVA mensal, e não ter dívidas ao fisco, à autoridade, e penso eu que também é necessário fazer esse pedido junto da autoridade tributária aduaneira, podemos ter essa facilidade que é importar um produto e apenas liquidar as taxas aduaneiras. Isto na realidade portuguesa. Obviamente que mais tarde, quando vendermos o produto, vamos ter que pagar o IVA ao Estado, naturalmente, mas isso já é parte do negócio normal. É mais uma ferramenta que nos ajuda, no seguimento daquilo que eu estava a dizer, que nos ajuda a fazer a importação e neste caso, para os colegas brasileiros que nos estão a ouvir, ou abrindo uma empresa em Portugal, ou utilizando uma empresa em Portugal, mediante certas condições, esta necessidade de, mais uma vez, uma necessidade financeira deixa de ser necessária, estamos a falar de 23%, de 23%,
ou 13, ou 6. Deixa-me também dizer outra situação que é importante. O Brasil tem muitos chocolates para exportar, muitas vezes tem produtos de origem animal. Todos os produtos acabados de origem animal que tenham 50% ou mais da sua composição seja leite, é obrigatória a intervenção e a apresentação de um certificado veterinário emitido no Brasil. Ou seja, pela experiência que eu tenho, é quase impossível. Portanto, todos os produtos que tenham mais de 50% ou 50% na sua composição que seja leite, os meus amigos vão ter que ter paciência e é mesmo obrigatório o certificado veterinário. Se não o conseguirem obter, não há qualquer hipótese de o exportar para a Europa. Podem ter a sorte de haver algum país que não repare nisso e então passa, mas é sempre um risco. Isto é um alerta que eu vos quero dar. Eu acho que aqui outras questões e outros produtos que também sempre nos colocam e que têm sido bastante procurados por parte do Brasil para Portugal é a questão de bebidas alcoólicas, nomeadamente a cachaça. Poderíamos aqui falar um pouco sobre... Posso falar sobre a cachaça. A cachaça já foi um excelente negócio, Hoje em dia, o negócio da cachaça é da quantidade, é vender muita quantidade. Posso-vos dizer que a taxa vou falar de taxa de importação, porque isso chamava imposto sobre o álcool, uma garrafa de 7,70 paga à volta de 5 euros de imposto. Portanto, mesmo que a cachaça saia a 20 cêntimos, que é o caso, 20 ou 30 cêntimos, vão pagar cerca de 5 euros de imposto. Depois, mais o resto das despesas, a cachaça sai um bocadinho cara, não é? Por causa do imposto. José, deixe-me só acrescentar, para não assustar os nossos colegas brasileiros, a cachaça paga esse valor, mas qualquer bebida alcoólica com o mesmo grau alcoólico paga o mesmo valor. Sim, exatamente. Tudo que é bebidas alcoólicas. Não, isto só para dizer, o whisky paga o mesmo, a vodka paga o mesmo, portanto, não é uma situação específica da cachaça. Sim, tem razão, Jorge. O que eu quis dizer é que me refiro justamente ao Brasil, não é? O Brasil tem a cachaça, é aquilo que eu tenho mais procura, é fazer estudos sobre a cachaça, e depois muitas vezes, quando eu digo que isto paga cerca de 5 euros, muitas vezes os empresários desistem do negócio. Isto é um negócio de vender. Deixe-me só lhe dar mais uma chega e uma dica. Podem fazer a importação, ou seja, fazer a importação, mandar vir o produto e procurar um parceiro que não o coloque imediatamente a consumo. Ou seja, a cachaça pode vir para um entreposto fiscal, em que só paga, corrija-me se eu estiver enganado, só paga os direitos aduaneiros, mas o imposto especial sobre o consumo, que são numa garrafa de 70 centilitros, 40 graus, são 3,80 €, presumo eu. Isso. Portanto, e esse imposto só é pago quando a garrafa, no fundo, entra a consumo, quando é vendida. Também existe essa possibilidade. Sim, muito bem, Jorge. Eu não falei no imposto fiscal, eu próprio, eu tenho uma estrutura onde tenho armazéns aduaneiros, tenho imposto fiscal, tenho armazéns de exportação, enfim, tenho uma estrutura com cerca de 40 empregados. E eu abranjo toda essa área da logística que o Jorge está a falar. Apesar de, neste momento, estou aqui só a falar na parte aduaneira. Isso é uma verdade, eu só estou a falar no imposto porque a facto da cachaça chegar a Portugal e ir para um entreposto fiscal, como o Jorge diz, é correto. Mas depois, quando ela sair do entreposto fiscal e for para o consumo, vai ter que pagar esse imposto. Não é? Portanto, ela é suspensa, de facto, nessa altura, não paga à partida, não paga o imposto, mas vai para o tal entreposto fiscal, onde os impostos estão suspensos, mas que depois, no momento da venda, vai ter que pagar esse imposto. O que eu quero dizer é, muito bem, nas vossas contas terão que contar
quando vocês forem vender para o consumidor final, têm que contar pelo menos com esses mais ou menos 5 euros por garrafa. É isso que eu quero dizer. Muito bem, foi bem alertado pelo Jorge, sim senhor, muito obrigado. Mas eles tais anticorpos fiscais. Aliás, qualquer mercadoria, commodities, o café, por exemplo, o café, o açúcar, elas mesmo que vocês não queiram introduzi-la no consumo, vocês podem importar, metê-la no interposto aduaneiro e ela fica ali a render, até vocês a poderem revender essa mercadoria, seja depois para um país europeu, seja depois para um país terceiro, é as chamadas commodities, que ficam as chamadas zonas francas, que é um interposto aduaneiro. Isso já se usa na Holanda e na Europa. Eu só acrescento isso porque eu utilizo e pronto, porque há a ideia que, e é só para complementar aquilo que acabou de dizer, que é verdade. No fundo é possível trazer o produto para a Europa, ele está fisicamente em Portugal, mas não está no mercado de consumo, portanto não está à venda. E só se pagam esses impostos quando a mercadoria for vendida. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem. Temos aqui também o João Ernesto novamente a perguntar que tem, aliás, tem uma previsão de acréscimo de produção de açúcar branco e mascavo, que é o nosso açúcar louro, mas é mais torrado, não é? Ele pede para comentar sobre o tema, enfim, se há espaço para a exportação do açúcar na Europa e em Portugal. José, deixa-me só começar porque eu sei que vai ter a informação mais valiosa. Mais uma vez, corrija-me se eu estiver enganado. Eu penso que importar açúcar já refinado para Portugal é praticamente impossível pelos custos aduaneiros. O que eu acho que está a acontecer, e Portugal é dos poucos países europeus que utiliza açúcar de cana. Na Europa, penso eu que só Portugal, o Reino Unido e um outro país que eu agora não me estou recordado, é que no fundo refinamos ainda a cana do açúcar. E eu não posso estar enganado, mas eu penso que os grandes refinadores em Portugal importam matéria-prima, não o produto refinado. Ok. Sim, isso é verdade. Temos Açores. Açores é uma empresa que faz a refinação do açúcar e é a Sidul. Uma está em Lisboa, outra está no Porto. Eu posso vos dizer o seguinte, sobre esse senhor que está a questionar, ele pode me enviar o NCM desse açúcar e eu posso então fazer uma apresentação dos custos. Terei que consultar a pauta aduaneira. No entanto, posso vos dizer que tem chegado a Portugal açúcar refinado, nomeadamente do Brasil. Agora, paga imposto, não há dúvida, não faço ideia como é que ele é vendido, mas o que é facto é que, se importam, devem-no vender. Uma coisa que está agora na moda é o açúcar de coco. Sim, exato. O açúcar de coco está a ter um sucesso, está a começar agora. Está a começar. Também tem a taxa aduaneira, enfim, é tudo uma questão. Se me perguntam se é fácil, se não é fácil, é tudo uma questão de negócio. Há compradores para tudo. Para o bom, para o mau, para o de luxo, para aquilo que é barato, para aquilo que é caro, etc. Na parte que me toca, podem enviar-me ser do NCM da mercadoria e eu faço-vos esse estudo. Não me custa nada. Muito bem. Depois, o Vítor Carvalho já saiu, ele estava aqui a questionar sobre a possibilidade de exportação de equipamentos, enfim, não é bem no caso, porque íamos focar em food and beverage, mas equipamentos e ferramentas industriais para o Brasil. Segundo ele, um empresário próximo português acha que não é viável a exportação destas ferramentas para o Brasil, devido, lá está, aos impostos altos do Brasil e dos vários estados, não é? Isto ele refere que são ferramentas de estampagem, cunhos e cortantes, corte, dobra, etc, etc. Enfim, é uma questão de verificarmos se efetivamente haveria ou não mercado para estas ferramentas, não é?
Na parte aduaneira, o que eu posso lhe dizer é que não tem qualquer problema. Agora, na entrada no Brasil, talvez o nosso colega Jorge possa explicar se tem alguma experiência nessa matéria ou não. Eu posso dar um exemplo que está a acontecer neste momento. Há um produto que eu quero exportar para o Brasil e é uma bebida feita, é um spritzer, portanto é uma mistura de vinho com fruta. Já sei. Como? Sei qual é. Pronto, e é produzido cá em Portugal e é uma marca, portanto, que eu estou a trabalhar juntamente com os produtores para exportarmos para o Brasil. E quando coloquei a hipótese de exportarmos para o Brasil, o produtor disse-me o seguinte: nós já tivemos cadeias de supermercados no Brasil interessados, mas o despachante que consultamos no Brasil disse que era impossível nós exportarmos o produto. O produto não podia entrar no Brasil. Eu achei aquilo um bocadinho estranho. Mas pronto, olha, mas então dá uma autorização para poder fazer contactos com quem normalmente trabalho no Brasil, com o despachante que trabalha no Brasil? Sim, com certeza. E pronto. E tivemos a informação de que não só é possível, obviamente tem os direitos alfandegários a serem pagos, tudo isso, mas não há qualquer tipo de limitação. Isto só para reforçar que há diferenças, por exemplo, em Portugal e na União Europeia, como o José bem disse, a lei e as regras são iguais para quase todo lado. Isto é, pode haver uma situação de exceção, mas não é uma situação sustentável no tempo, diria eu. Há pouco falou, pode num determinado país entrar de uma certa forma, mas não presumo que seja sustentável no tempo. No Brasil acontece mesmo isto. Dependendo do Estado, dependendo de como a lei é interpretada, podemos ou não pagar mais ou menos, podemos ou não importar ou não. Quer dizer, é sempre um mercado um bocadinho mais complexo de se exportar se não tivermos parceiros em quem temos algum grau de confiança e que de facto saibam trabalhar. Este exemplo, palavra, está a acontecer neste momento. A semana passada recebi o estudo com a carga fiscal a ser paga, estamos neste momento a perceber se vale a pena ou não enviarmos o produto, mas isto aconteceu, ou seja, um produtor português contactou o Brasil, deslocou-se, as pessoas estavam interessadas, contactou um despachante e disse que não era possível introduzir o produto. Isto aconteceu. Aqui uma outra questão do António Lima, pergunta se as conservas, aquele palmito, sabem o que é aquela coisinha branca? Que, enfim, no Brasil eu vejo isso via muito em conserva. Se precisam de alguma aprovação ou certificado para importar do Brasil para Portugal? Muito bem, posso responder. Deve-se sempre ter o seguinte raciocínio. Tudo o que é para alimentação é necessário sempre dois documentos. Os certificados de análise e, ou não, o tal certificado fitossanitário. Quando é que é necessário o certificado de análise e quando é que é necessário o certificado fitossanitário? O certificado fitossanitário é necessário quando são produtos frescos. Tudo que é fresco é necessário o chamado certificado fitossanitário. Para as frutas, nem todas as frutas, mas maioritariamente as frutas é necessário o certificado fitossanitário, como também para as plantas. Para o palmito que está em conserva, aquilo que é necessário é sempre o certificado de análise da mercadoria. Para quê? Para nós pedirmos autorização a um organismo que se chama DRAP, que é a Direção Regional de Agricultura e Pesca, para autorizar a importação desse produto. Porque não é complicado. Se quiser saber taxas para o palmito, como já referi, envie-me um e-mail com o NCM da mercadoria. Eu já deixei aqui os contactos, tanto do Jorge Porquê é que eu peço sempre o NCM da mercadoria? A minha obrigação como profissional
é saber classificar todas as mercadorias, que enfim, é a minha especialidade. Acontece que muitas vezes, ao me dar uma explicação sobre uma mercadoria, eu analiso à minha forma, vou à pauta aduaneira e classifico-a, e depois, no momento da importação, como já me aconteceu, vem uma coisa que é semelhante, mas não era aquilo que correspondia. E quando eu peço o NCM, é para ver se o NCM que me estão a enviar se é de acordo também com a minha ideia. Portanto, o que é importante, na Europa estamos a falar em 9 dígitos. O NCM é o HIS Code, é um termo internacional. No Brasil, o que me interessa para o despachante aduaneiro não são os 9 dígitos. Interessa-nos mais os 4 a 6 dígitos. Esses 4 a 6 dígitos são iguais em todo o mundo. Portanto, respondi a essa questão. Muito bem. Acho que podemos aqui falar também sobre a questão, Jorge, que tivemos a oportunidade de falar pela manhã, sobre a questão de distribuição, da distribuição dos produtos. Enfim, existem alguns empresários interessados, eventualmente, em abrir distribuidores em Portugal para distribuir os produtos importados ou exportados, no caso do Brasil para Portugal, e sucessivamente fazê-lo para a Europa. Tínhamos estado a falar sobre a questão, enfim, de todos esses retails e supermercados já terem um suporte de distribuição muito grande, e gostaria que pudéssemos comentar. Com certeza. Ou seja, vou basicamente pensar de uma forma muito geral. Mais uma vez, tal como o José, podem me contactar e terei todo o gosto em poder. Também já deixei os contactos? Sim, portanto, terei todo o gosto em poder ajudar de alguma forma. Portanto, olhar para o mercado português, em primeiro lugar, é perceber que é um mercado de 10 milhões de pessoas, sem turistas, não é? Mas é um mercado de 10 milhões de pessoas, portanto, isto para a lógica brasileira não é um mercado muito significativo, não é? Com cidades como São Paulo, como o Rio de Janeiro, portanto, estas métricas, estes números são de facto pouco inspiradores. No entanto, se olharem para Portugal, não só como um mercado de destino, mas também uma porta de entrada e de compreensão da realidade europeia, pode ser extremamente interessante. Em termos de exportação para Portugal, como entrar no mercado português? Eu, de alguma forma, poderei dizer o seguinte: cada vez mais o mercado português está a ser desenvolvido e trabalhado pelos retalhistas. No Brasil, os varejistas, penso que é assim que vocês indicam. E de que forma? Portanto, cada vez mais existem. Portanto, isto está aqui de facto. Nós podemos analisar o negócio da distribuição, está numa fase extremamente interessante, que é, nós, por um lado, vemos o aumento muito significativo mesmo, do comércio online, portanto, das encomendas online, mesmo nos supermercados, mesmo nos varejistas. E, por outro lado, estas mesmas cadeias cada vez abrem mais lojas, e é aquilo que se chama cá em Portugal a loja de proximidade, ou seja, já não há aposta em espaços muito grandes, que comportam muita gente, não, já, eu diria, de quase há 10 anos para cá que há aposta na loja de proximidade. Portanto, nós em cada rua quase que há um pequeno supermercado. O que é que isto significa? Significa que estas grandes cadeias estão basicamente em todo lado, deixaram de dar espaço a pequenas mercearias, a pequenos negócios privados, não existem, e o que significa que o negócio está, de facto, na mão de 4, 5, 6 cadeias varejistas em Portugal. Ou seja, se vocês querem apostar numa distribuição por todo o território,
e estar em muitos sítios, portanto, em muitos locais de venda, em muitos pontos de venda, o melhor é claramente a negociação com uma cadeia retalhista, varejista, porque é o caminho. Em Portugal, o conceito de importador e distribuidor não é exatamente a mesma coisa que no Brasil. Portanto, aqui o importador/distribuidor tem uma função mínima, não é mínima, é importante, mas uma função fundamentalmente de negociação e colocação da mercadoria nos tais varejistas, nos tais retalhistas. Portanto, a minha sugestão, mais uma vez, vir a Portugal, tentar perceber como é que a sociedade, as cidades, as pessoas se organizam, consomem. E, obviamente, se por um lado há aspectos negativos de termos a distribuição em poucos players, por outro lado, também é positivo, porquê? Porque facilmente conseguimos agendar reuniões e facilmente podemos perceber se o produto pode ou não ter sucesso e poder ser uma aposta dessas mesmas cadeias de retalho ou varejistas. Saliento que é um setor extremamente desenvolvido em Portugal, extremamente desenvolvido. Portanto, o retalho, o negócio de retalho, as cadeias de retalho e o varejo em Portugal não ficam atrás de ninguém no mundo. Ou seja, são dos mais evoluídos, mais uma vez, para o bem e para o mal. Em questões de negociação são extremamente duros, são extremamente leoninos, no sentido em que a margem é com eles que fica, portanto, estejam preparados para ceder bastante margem. Porquê? Porque controlam o mercado. Estamos a falar, eu penso que vou falar em 3 ou 4 cadeias, em nenhuma delas tem menos de 200 lojas em Portugal. O Continente, o Pingo Doce, o Lidl, o Intermarché, e estou-me a esquecer de alguns, nenhuma destas tem menos de 200 ou quase 300 lojas em Portugal. Portanto, estamos a falar para um país que tem, mais uma vez, 10 milhões de habitantes, não é? Uhum. Portanto, conselhos práticos. Visitem Portugal, tentem encontrar um parceiro em Portugal que vos possa ajudar, alguém como eu, ou obviamente não serei eu, mas alguém que faça e que tenha os contactos, promovam reuniões, estejam presentes em reuniões, para perceberem não só da potencialidade, mas também das dificuldades. Porquê? E só para isto um pouco mais informal, paga-se tudo. Em Portugal, para estar nas cadeias de retalho, nos varejistas, paga-se tudo. Paga-se para se estar na prateleira, paga-se para o folheto de aniversário, paga-se para uma promoção. No final do ano é normal, atingindo alguns valores, também dar uma contribuição extra. Portanto, é um setor que, de facto, eles têm a distribuição, têm os canais de distribuição, não só físicos, em que nós podemos ir aos supermercados, mas cada vez mais o online. E o online está, e também como reflexo da pandemia, o online está a crescer muito significativamente. Abruptamente, exatamente. Olha, eu vou passar aqui também a palavra ao engenheiro Clóvis, porque ele fez uma questão aqui no bate-papo e, portanto, vou-lhe passar a palavra. Também acho que já está a chegar a nossa hora, calculo eu. Eu peço desculpa, eu vou entrar somente em áudio, porque eu tive que trocar computador, eu fui hackeado, né? Uma vítima da tecnologia, e hackearam o computador, telefone, fizeram umas operações sofisticadas, ordenaram transferências bancárias, o diabo. E eu passei 2 semanas para arrumar tudo isso, mas ainda estou, enfim, troquei disco de computador, telefone e tal, e as coisas ainda não estão totalmente configuradas. Então, eu vou entrar só em áudio, porque eu estava em Zoom no telefone móvel, mas a bateria estava acabada, passei para o computador não consegue me colocar em vídeo. Mas eu queria colocar os oradores, e
e aos participantes uma questão que foi discutida há 10 anos, 15 anos, e ela é recorrente um pouco no âmbito da Câmara de Comércio. Eu colaboro com a Câmara de Comércio já vão quase 25 anos. Fui vice-presidente durante 20 anos, uma equipe muito reduzida, e agora voltei a colaborar. Então, conheço a história dessa Câmara, é uma Câmara com 70 anos, é uma respeitável senhora aqui, é uma entidade de utilidade pública, poucas câmaras de comércio bilaterais o são. Nós temos, então, esse aval de uma organização não governamental sem fins lucrativos de utilidade pública. O nosso objetivo é esse, é tentar fomentar e facilitar a relação empresarial entre empresas e empresários portugueses e brasileiros. Temos observado ao longo dessa história já longa, eu tenho observado, que, enfim, o fluxo de comércio não só comércio, o fluxo de investimento foi muito importante há alguns anos, com a entrada da EDP, com a entrada da SONAI, com a entrada de uma série de grandes atores, a própria Portugal Telecom, isso é uma história triste, no mercado brasileiro. Mas em termos de fluxo de comércio, esse fluxo de comércio, ele, enfim, tem a expressão que o Jorge Rocha Alves deu, ele reflete um pouco a pauta industrial e agrícola dos dois países, a dimensão relativa dos países, o fato do Brasil ter um fluxo, ter um dos grandes players mundiais na área agrícola e não só, e que também tinha muito discurso de Portugal ser a entrada, porta de entrada do Brasil na Europa. Isso não é, o Brasil não precisa de porta, o Brasil entra onde quiser, percebe? É que é natural, não é só o Brasil, como Portugal não precisa do Brasil para exportar para Chile, Argentina e tal, o Brasil não precisa de Portugal para entrar na Alemanha, na França, ou seja lá onde for. E essa pauta de comércio, essa que está aí, ela tem mais potencial para crescer? Tem. O Mercosul criou uma grande expectativa. Eu acho que o Mercosul seria um ponto de inflexão fantástico para tirar esses entraves que o José Andrade colocou, de tarifas elevadíssimas, etc. Mas, pelo jeito, esse negócio não vai para frente. O que eu queria colocar é o seguinte: durante muito tempo se discutiu assim, os grandes empresários, a grandes empresas, ela segue seus caminhos, ela quer entrar num país, ela vai lá, contrata o melhor advogado, contrata os seus apoios, etc. Investe, tem meios para investir, contrata os estudos de marketing, faz parcerias, etc. A Câmara, essencialmente, dá apoio a pequenos e médios empresários. Esses é que precisam um pouco da gente, entendeu? E nós estamos formatados um pouco a pensar nesses termos. Nós não estamos para prestar serviço, porque não precisam, para as grandes empresas. É o pequeno empresário que quer exportar 1, 2, 3 contentores por mês, ou quer fazer uma experiência com alguns contentores, é esse que precisa da gente, tá certo? Ele não tem os recursos para, assim, pegar o seu jatinho, porque não tem, né? Ou vir para cá e contratar aí os PLMJ, Vieira da Almeida, entendeu? E começar a estudar isso com grandes consultores, porque não vale. Ele quer saber como é que eu exporto ou começo a exportar um determinado produto, etc. E, nesse sentido, eu estou a me alongar, eu queria colocar aos nossos oradores o seguinte: nós chegamos a configurar, discutimos na época com a Embaixada Brasileira, não sei, temos aqui um representante, o responsável. Temos o Igor, está aqui. O Igor deve estar aí, um grande prazer, o Igor Rezende, que é o responsável pela ação comercial aí da Câmara, da Embaixada Brasileira, e que era assim, como é que nós podemos ajudar ao pequeno, agora estou falando do Brasil para cá, né? Como é que nós podemos ajudar o pequeno empresário, o pequeno produtor, o pequeno comerciante brasileiro a colocar o seu açaí, a sua água de coco, sei que lá, mas estou falando naquelas dimensões que não é a exportação de soja, que o Brasil exporta para a China, para o mundo inteiro. Não estou falando de exportação de carne, entendeu? Que são milhares de toneladas. Ou açúcar, 5, 2, 3, 5 milhões de toneladas, né? Eu estou a falar de
fomentar ou facilitar o fluxo de comércio dos pequenos, né, dos pequenos produtores. E foi criada a ideia de criar um entreposto aqui em Portugal, uma área alfandegada, tá certo? Que não seria apenas um entreposto logístico, mas muito na linha daquilo que é a especialização do Jorge, né? Que é marketing, né? É desenvolver marca, é desenvolver uma estratégia de inserção para que esse movimento pudesse, para alguns produtos previamente selecionados, e, através de um ganho de escala, através de parcerias com a embaixada e com outros atores, ter uma estrutura que servisse a uma pluralidade de pequenos empresários e reduzisse o custo dessa transação. E o foco, a ideia desse, eu não sei se a Marlene lembra do nome, nós chamamos de Brasil, teve o nome, chegamos até a dar o nome. Nós temos até formatado isso, tínhamos já em contato com autoridades para achar uma área, enfim, e tratar tudo isso. E que era, então, qual era o objetivo? Uma área, um entreposto, acessível essencialmente para pequenos exportadores, que dariam esse apoio, o Zé Andrade acabou de dizer, né, toda a parte de inteligência, de legal, enfim, de como fazer, né, como fazer, e ter consultores ou ter que, olhando esses produtos, desenvolvesse uma estratégia de inserção com marketing, com algo, né? Isso não foi para frente por uma série de razões, certo? Porque uma das principais razões foi funding, né? Mas eu acho que além de funding, há razões subjacentes que eu quero ouvir a opinião deles, que já ouvi dizer, não, isso não dá certo. Então eu queria agora, pode começar pelo Jorge, né? Qual é a opinião? O que é que você acha disso? É uma ideia maluca? A chance de não dar certo é grande? É um esforço que não vale a pena? Ou... Enfim. Obrigado, Clóvis. Eu vou dar uma opinião, normalmente vou ser muito prático e direto. Isto não, acho que as ideias são sempre excelentes de ser discutidas e acho que a ideia, o conceito em si, acho que é muito, muito, muito bom. Não só muito bom para a Câmara, naturalmente, mas muito bom para o pequeno exportador brasileiro, mas também para o potencial parceiro em Portugal. E porquê é que eu digo que no conceito é muito bom? Na prática, o que eu aconselharia não era criar uma estrutura de raiz, porque acho que isso é uma estrutura pesada, é uma estrutura que obedece a regras muito, muito específicas e que tem alguns requisitos formais muito significativos. Eu trabalho com interpostos e, de facto, tenho conhecimento. Portanto, o que eu ia sugerir, se calhar, e de forma até a tornar esse projeto mais fácil de ser concretizado, porque é, no fundo, a criação do conceito, mas não da parte física. E aí estabelecer uma parceria, por exemplo, com o José, em que o José tem a parte física e pode-vos prestar esse serviço. Porque isto da minha experiência, atenção, eu não tenho nenhum interposto, nem sou despachante, mas daquilo que eu conheço, e estou um bocadinho à vontade, tenho alguma experiência, ou seja, não só para implementar, não é fácil. Não é fácil conseguir a licença, conseguir todas as autorizações, portanto, porque no fundo você está a trabalhar com uma pequena alfândega. Estou correto, Mas José? posso interromper um pouquinho, Jorge? A Câmara, antes que eu use Andrade entre nisso, a Câmara nunca pensou em ser a executora do projeto, entendeu? Mas sim facilitadora, entendeu? Porque a nossa ideia era de parceria, ou seja, é assim. É óbvio que o exportador brasileiro, ao chegar aqui, tem que haver um quadro de parceria, até por razões de controle de estoque, enfim, uma série de questões. Não é um projeto da Câmara, entendeu? Seria um projeto que a Câmara tentaria lançar a ideia e ser facilitadora. O que ela tem? Ela tem uma rede de contatos no Brasil, aqui em Portugal, né?
essa ideia seria muito mais no sentido dela, por ser uma entidade de utilidade pública, sem interesse comercial direto, tá certo? Ela, em colaboração com a embaixada e com outros atores institucionais, o AICEP, etc., a AIP, Porto, aí, a AIP no Porto, etc., ela seria a lançadora de uma ideia, formadora de parcerias. Agora, seria uma atividade do setor privado, aí alguém teria que agarrar isso. Clóvis, parece-me uma excelente ideia. Uma excelente ideia. E posso até dizer que na China, a Austrália, Nova Zelândia, e não tenho a certeza se o Chile também o faz, mas fazem algo semelhante para os seus vinhos. Eu vou intervir porque eu tenho experiência nesse assunto que colocou. Há alguns anos eu fiquei com um armazém, conduzia a minha logística, um armazém onde estava a Apex. Esse armazém era justamente aquilo que se está aqui a falar, onde estavam lá várias empresas brasileiras, onde elas tinham as suas mercadorias, um armazém de logística, pura e dura. Não sei porquê, eles estiveram cá uns 2 ou 3 anos e depois foram para a Bélgica. E a Apex, neste momento, acabou com o atual armazém e foi para a Bélgica. A Apex é uma associação, salvo erro, do Brasil, de exportadores do Brasil. É uma entidade pública de fomento, seria o AICEP de Portugal. Ok, pronto. Então era isso mesmo que eles estavam cá em Portugal e depois foram para o Brasil, para a Bélgica. Aquilo que eu posso ajudar e complementar, o meu armazém é um armazém que é uma dimensão, como disse, é um armazém aduaneiro também, portanto o armazém está dividido em entreposto aduaneiro, que é uma zona franca, entreposto fiscal, que é para bebidas, tabaco não me interessa, porque já não tive e tive que desistir, e tenho parte logística e também para a exportação, chamada armazém de exportação. E tenho também espaço onde tem lá algumas empresas que me estão a pagar uma renda, onde tem lá o seu local e onde também utilizam o armazém. Perdão. Eu estou na disponibilidade de poder ajudar quem queira trazer mercadoria para Portugal, até porque o Jorge, como trading, e não sei se estará interessado nisso ou não, um empresário brasileiro que queira exportar para a Europa os seus produtos, mas que ainda não queira fazer a empresa, por exemplo, ele vai ter que utilizar o tal armazém aduaneiro, eu estou na disponibilidade de ceder parte dele, de conversar, e é preciso também uma trading, que depois, não sei se até que ponto é que o Jorge poderia ajudar também nisso ou não. Portanto, temos aqui 2 entidades e 2 componentes que vai de encontro à sua ideia. A disponibilidade é total. Eu estou aqui estou em Lisboa, apesar de estar espalhado pelo país, inclusive também no Porto de Sines, que é um ponto muito interessante. Mas o meu head office fica em Lisboa, mesmo no centro de Lisboa. Os armazéns ficam a 5 km de Lisboa, que era uma terra que era uma povoação que se chama Póvoa de Santiria. Portanto, estou disponível para tentar ajudar os empresários que querem se instalarem em Portugal com as suas mercadorias, precisamente para ajudar. Portanto, elas chegam ao país, ou diretamente para o entreposto, e é uma zona franca. Interrompendo um pouco, eu primeiro agradecer muito. Esse é um projeto que ele é complexo, e a parte hardware, por assim dizer, logística, ela é fundamental nisso. Eu tenho uma preocupação quer dizer, esse negócio para mim só tem sustentabilidade se você criar um movimento de fundo, entendeu? Você seria um ponto de formação de parcerias, de escolha de produtos, consolidação de marcas, entendeu? E numa situação em que o empresário português e o brasileiro ganhem, entendeu? Assim, esse esquema de parcerias, colocação e essa parte mais de software, de inteligência de mercado, sempre foi uma preocupação, sabe?
deixo essa mensagem aqui, se o Igor estiver ainda conosco, colocar na nossa agenda, já que temos aí a disponibilidade do Jorge. Ele está aqui, sim. Né? E porque a embaixada tem um contato com a Apex. Eu já falei com o embaixador sobre isso. O embaixador disse que essa iniciativa na Argentina não deu certo. O nosso embaixador atual ele se mostrou um pouco cético com relação a isso. Mas como foi um evento que não deu para discutir mais, eu ia pedir ao Igor que, na primeira oportunidade, se ele tiver disponibilidade, a gente colocasse esse tema de novo e ver se tem perna para andar. Se tiver, a Câmara está disponível para avançar. Eu não sei se tem mais alguém que queira intervir. Só tenho aqui uma questão, acho que podemos terminar com ela, que inclusive tem a ver com a questão do Covid, não é? Em que o Eloy pergunta qual é a nossa opinião relativamente às exportações com a política agora de consumo interno e que o próprio governo português está a incentivar a consumirmos produtos nacionais. Portanto, se isto vai de alguma forma afetar as exportações. Bom, eu não sei, eu pergunto-vos, eu calculo que não. Isto é um período que todos estamos a passar e rapidamente, acho que no próximo ano as coisas já vão estar estabilizadas, não é? Eu posso começar. Antes de mais, só responder ao desafio lançado pelo José. Claro que sim, estou disponível. As minhas empresas podem ser também o veículo, não só ser o veículo, mas também de alguma forma dar uma ajuda a compreender o mercado e até facilitar algum tipo de contactos que possamos ter. Sobre a questão da Covid e sobre a questão, eu vou-lhe chamar de alguma forma o nacionalismo do consumo, se é que podemos, de alguma forma, eu não acho que seja uma tendência, sinceramente. Eu também acho que não. Eu lembro-me, eu estive em Portugal, existe um projeto e uma denominação que começou, que era o Compre o que é Nosso. Eu hoje tenho uma variação, penso, não sei sinceramente como é que se chama, mas era... Acho que é Sou Portugal, não é? É qualquer coisa assim, mas eu estive na gênese. Portanto, o primeiro projeto desse sentido foi o Compre o que é Nosso. E então os produtores portugueses aderiram ao programa e podiam nos seus produtos colocar uma etiqueta a dizer que este produto era feito por um produtor português. Eu lembro-me que na altura a campanha até de comunicação foi forte, foi significativa. Não creio, sinceramente, e falo muito pelos portugueses. Os portugueses, eu costumo dizer na brincadeira, o que faz o português é falar português, gostar de bacalhau e de futebol. Portanto, os portugueses consomem música de todo o mundo, consomem bebidas de todo o mundo, não consomem vinho de todo o mundo, é a única coisa que, de facto, Sim. o vinho é muito complexo. Estamos bastante abertos, não é? Agora, o prato tradicional português vem da Noruega, quer dizer, não creio, não acredito que no momento da compra que tenha uma influência muito grande. Mas, também acho que não. E se estivermos de facto a começar uma crise, o fator crucial voltará a ser o preço. E aí não importa se o produto vem da China, do Brasil, Portugal, porque as pessoas o que vão procurar é o preço. Portanto, acho que não há, não será, não teremos aqui nenhum nacionalismo de consumo, acho que não. Bom, não sei, o engenheiro Clóvis não sei se já saiu, ele colocou aqui um agradecimento. Ele está aqui ainda. Não, antes que o pessoal debandasse, eu já aproveitei. Exato, é isso. Está-se a aproximar do final. Olha, mais uma vez, Jorge, Andrade, a todos que participaram, um grande abraço. Um momento difícil, né? Um momento difícil para todos. Eu estou em casa, acho que muita gente também. Temos aqui esse isolamento social, algo que acontece que parece vai mudar um pouco.
Eu acho que uma vacina vai mudar e vai voltar tudo ao normal. Mas enquanto lá, nós estamos aprendendo. Sr. Clóvis, não estão, eu não estou a ouvi-lo, não sei se os restantes estão. Não. Ninguém está me ouvindo, não? Agora sim. Eu acho que eu percebi que essas novas tecnologias nos permitem trabalhar à distância, em grande parte, né? Evitar aquele monte de viagens desnecessárias, fazer uma reunião em Paris e voltar no final do dia só para trocar meia dúzia de abobrinhas, né? E eu acho que vai haver uma mudança e procurar algumas coisas vão mudar. Como isso vai afetar, né, o comércio, né, o comércio global, eu não tenho ideia ainda, né, mas pelo aumento das ações das plataformas de e-commerce já começa, pelo menos o mercado financeiro. Eu acho que eu saí fora, né? Não. Não, está aqui, eu estou com problema de rede. Está aqui, está tudo ok. Eu acho que a parte de e-commerce é algo que temos que colocar rapidamente na nossa matriz estratégica de como conduzir negócio no futuro. Mas, enfim, isso é tema, inclusive, né, Marlene, é tema para um outro webinar, né? Sim. Questão das prestações mais a nível de e-commerce. E vamos lá, turma, vamos tocar a vida. Espero os votos de saúde a todos, que todo mundo vamos escapar dessa pandemia, né? Bons negócios. E uma coisa que o Jorge falou é o seguinte: a língua portuguesa é uma plataforma de negócios, certo? Não é apenas uma plataforma cultural, entendeu? Eu acho que ela são 400 milhões, nem sei, 300 milhões que a falam. Não sei o número exato. No Brasil são 220, mais 10 aqui, mais Cabo Verde, mais Moçambique, mais isso, aquilo. Ela, além de uma grande plataforma cultural, ela é significativamente uma plataforma de negócio. Eu vivi metade da minha vida em Portugal, metade da minha vida no Brasil, e te digo, grande parte de muitos comerciantes brasileiros, o mercado brasileiro é tão grande, né? Grande parte é dedicada ao mercado interno, que lá não precisa falar inglês, tá certo? E um dos grandes problemas que eu já vi, inclusive, de exportadores, né, na minha experiência, é que o cara não fala inglês. Aí não fala inglês, não fala francês, não fala nada, entendeu? Então, muitas vezes, ele não quer essa chatice de se envolver. Nisso, a língua comum portuguesa, ela é um facilitador nada desprezível, certo? E eu acho que isso temos que potencializar nessa relação com o Brasil cada vez mais. Meus caros, um grande abraço, porque eu sou muito falador, se eu continuar a falar aqui, não paro mais. Saúde a todos. Muito obrigada a todos pela presença. Até à próxima. Tudo bom. Próximo. Estejam à vontade para contactar o Dr. Jorge e o Dr. José Andrade. Muito obrigada. Continuação, boa tarde. Muito obrigada, adeus. Muito obrigado.